diante de Deus, o extraordinário acontece. Mateus capítulo 4, versículos do 1 até o 3. Eu vou ler com você para você poder se situar naquilo que eu quero compartilhar contigo nesse momento. A palavra de Deus vai dizer assim: Então Jesus foi levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. Depois de jejuar 40 dias e 40 noites, teve fome. O tentador aproximou-se dele e disse: Se és o Filho de Deus, manda que essas pedras se transformem em pães. Eu acho relevante esse texto porque existiam duas vozes falando com Cristo nesse momento. Essa mensagem de hoje, ela faz parte de uma série de mensagens que eu quero compartilhar contigo falando sobre decisão. E o tema da mensagem de hoje é, na hora da decisão, quem é que você tem ouvido? Mateus 4, 1 e 3 é um momento bem após o batismo de Jesus. Jesus ele tinha acabado de passar por João Batista, descido as águas, e enquanto ele desce as águas, ele ouve uma voz do céu que diz: Você é meu filho amado, eu tenho alegria em você, é meu filho de quem me agrada. Então, a identidade de Cristo, ela estava totalmente definida, ele sabia quem ele era. Ele era um filho amado, sem dúvida. Só que essa mesma voz, esse mesmo Espírito que aparece, que se revela, que diz quem ele é, o convida para um lugar onde nós normalmente não gostamos de estar. O deserto. A palavra vai dizer que o Espírito vai levar ele para o deserto com um objetivo muito simples e claro: ser tentado. E é relevante falar disso porque nesse mesmo lugar para onde o Espírito conduz, surge uma outra voz, uma voz que parece até ser mais amiga do que a do próprio Espírito, dizendo assim: você está com fome, né? Tem um jeito de solucionar a tua fome. Transforma essa pedra em pão. Usa o dom. Você não é um filho? Se você é filho, então você pode dar ordem aos anjos. E os anjos vão vir aqui, eles vão te ajudar. Você não é Deus, você não é rei, você não é Senhor. Então se lança daqui, se atira daqui e os anjos vão vir te socorrer. Você não é um adorador, então me adora. Você veio para quê? Para conquistar o mundo, para governar o mundo, para comandar o mundo, para salvar o mundo. Eu posso entregar o mundo inteiro a você sem você precisar morrer na cruz, só me adora. Então o diabo ele desafia Jesus em áreas que Jesus sabia que faziam parte do seu propósito, que Jesus sabia que faziam parte da sua missão. Mas eu vou destacar o primeiro ponto, o ponto da fome, o desejo mais simples e mais básico do ser humano. Quantas vezes, trazendo aqui para a vida da gente, quantas vezes, apesar de saber quem somos em Deus, no momento do deserto, a gente dá ouvidos ao nosso próprio desejo? Porque vamos ser realistas, né? Com fome, alguém te fala assim, come, esse conselho parece ser o conselho de Deus. Com sede, alguém te fala assim, bebe água, tá aqui. Esse parece ser o conselho que veio de Deus, porque a gente ouve aquilo que a gente quer ouvir na realidade, muitas vezes. E com Jesus poderia ter sido assim, se ele não tivesse a identidade dele tão firmada em Deus. E isso é uma questão de decisão, sabe? Quem que você vai ouvir? É uma questão de decisão. Que tipo de voz você vai ouvir? E daí não se trata de um lugar, não é sobre você vai ouvir a voz que te chama para o deserto ou você vai ouvir a voz que te alimenta. Porque se eu falar desse jeito, você pode até pensar que a voz que alimenta é a voz correta. E também a recíproca, o oposto, não necessariamente é verdade. A questão não é para onde a voz está guiando, a questão é quem é que está falando. Se é Deus que está falando com você, essa é a voz que você tem que ouvir, seja lá para onde for que Ele te mandar. A voz de Deus ela não se resume a uma única direção. A multiforme graça ela vai atuar em diversas situações, em diversos cenários. Deus ele vai nos enviar para diversos lugares. Tem hora que ele vai dizer assim, fica em Jerusalém. Tem hora que ele fala assim, vai para Samaria. Tem hora que ele vai dizer, vai até os confins da terra. Mas isso é Deus falando. Deus ele aparece para Noé no meio de uma situação assim, bem diferente. E fala assim, constrói uma arca. Rapaz, para aquele momento, para aquela realidade, para aquele cenário, construir a arca como Noé construiu, era um ato de loucura. Mas ele sabia que era Deus que estava falando. E daí eu entro no primeiro ponto dessa verdade prática para a gente. Será que a gente tem conseguido identificar quando é Deus falando com a gente? Um segundo ponto que eu quero ratificar aqui com você. Será que você tem tomado as decisões da tua vida? E quando eu falo sobre decisão, eu estou falando sobre tudo, porque não fazer nada também é uma decisão, tá bom?
Quando você fica parado, prostrado, você está decidindo ficar parado, prostrado. Então, não fazer nada é uma decisão. Será que nas decisões que nós estamos tomando na nossa vida, as decisões que guiam, que balizam a nossa vida, será que a gente tem ouvido a voz de Deus? Quem é que você tem ouvido? Em terceiro lugar, na hora que o desejo bate, na hora que o desejo vem, o que é que fala mais alto dentro de você? O que é que fala mais alto no teu coração? Que voz tem falado mais alto? Porque talvez para você, dependendo da tua caminhada com Deus, seja fácil. Entre Deus e o diabo, eu vou escolher Deus. Mas entre Deus e você. Sabe, esse dia eu estava conversando com uma amiga minha, falando sobre colocar Deus no centro das coisas, sabe? Às vezes o nosso problema é esse, que a gente cresce ouvindo falar de Deus, a gente convive com Deus, a gente aprende sobre Deus e a gente define Deus aqui num padrão onde a obra dele se resume à nossa própria obra, os sonhos dele se resumem ao nosso próprio sonho, e daí eu vou ditando mais ou menos para onde que Deus tem que ir, o que é que Deus tem que fazer, porque é o que eu quero. Então minhas orações elas se resumem no eu, Deus faz isso por mim, Deus eu queria isso, Deus eu preciso disso, Deus eu oro tanto por isso, Deus esse é meu sonho. E é por isso que alguns servos amados, ele permite que o não venha para esses. A palavra vai dizer que Paulo orou várias vezes, me tiram o espinho da carne. E a resposta de Deus foi não. Não, porque não é do teu jeito. Essa é a minha voz, e a minha voz está dizendo para você, continua com o teu espinho. Pro nível que eu quero te levar, você precisa de um espinho. E eu vou além, eu vou citar mais um, e esse aqui é fora de série, Lucas, capítulo 22, versículo 43, 44, eu já estou caminhando para o final nessa mensagem aqui. Lucas, capítulo 22, versículos 42 ou 43, na realidade, a palavra diz assim. Jesus está orando no Getsemane e ele vai dizer, Pai, se queres, afasta de mim esse cálice. Contudo, não seja feita a minha vontade, mas a tua. Apareceu-lhe então um anjo do céu que o fortalecia. E essa é a terceira verdade que eu quero dizer para você. Quando você decide viver o que Deus projetou para você, ainda que doa, Deus sempre vai te fortalecer na sua decisão. Quando você decide, é mais fácil um lugar arejado, tranquilo, mas eu decido pelo deserto, porque foi pro deserto que Deus me mandou. Deus vai te dar força para suportar o deserto até o final. Quando você decide, não, eu vou para Canaã, a sandália dos teus pés não vai se desgastar, a tua roupa não vai se acabar, porque Deus fortalece você até Canaã. Deus, ele sempre vai se responsabilizar por tua vida quando você está caminhando na direção que ele te apontou, sabe? Então, para onde Deus tem apontado? Para onde a nuvem tem apontado? Para qual lugar, sabe, a nuvem tem apontado? Eu tenho meditado muito nisso, gente, para onde que a nuvem tem apontado, porque às vezes a gente vai pelo comodismo, às vezes a gente vai pelo cenário, o que é mais favorável para mim, mas não é sobre um favor humano, é sobre um favor divino, e às vezes o favor divino tem a ver com padecer, com sofrer, com ter necessidades. Paulo vai falar, eu sei ter, eu sei não ter, eu sei o que é ter provação, eu sei o que é ter fartura, eu sei ser rico, eu sei ser pobre, eu sei tudo e eu posso tudo naquele que me fortalece, entende? Tem uma força que vem de Deus que não tem como eu explicar para você aqui. Mas todos os homens experimentados pelo Senhor, eles em algum momento receberam dessa força. Você quer receber dessa força também? Decida ouvir a única voz que realmente importa. E aí bloqueia da tua mente, do teu coração, todas as outras vozes. As vozes que dizem que você não serve, as vozes que dizem que não precisam de você, as vozes que dizem até mesmo coisas boas, que você é gigante, é incrível, é extraordinário, porque nunca foi sobre você. Sempre foi sobre o Senhor. Sempre foi sobre Ele, para a glória dEle, para honrar o nome dEle. Mais uma vez eu repito, que voz você tem ouvido? A voz que realiza os teus desejos como um gênio da lâmpada, que muitas vezes é a voz da serpente, que muitas vezes é a voz do próprio Satanás, ou a voz que te leva para um lugar, que te faz ir, avançar para um outro nível. Escolha ouvir a voz de Deus. Escolha sair. Nossa, Deus me traz à memória agora uma passagem, e com ela, com fé em Deus eu vou encerrar. Mas eu não posso deixar ela ficar aqui. Eu tenho meditado muito nesse texto esses dias. Jacó, ele passa por um montão de provação. Um montão. Mas aí Deus começa a abençoar. E Jacó fica rico, Jacó vai ter família,
esposa, filhos, e daí ele volta para se arrepender diante do seu irmão Esaú, e a Bíblia vai dizer que Jacó era praticamente milionário. Só não vai usar esse termo, mas ele tinha muita posse. E daí ele tem um encontro com a presença de Deus, com um anjo. E ele fala assim: eu não vou te deixar sair daqui até você me abençoar. E a palavra que ele ouve não é tipo assim: te farei gigante na terra, te farei milionário. A palavra que ele ouve é simplesmente uma: eu vou marcar você, para você lembrar que você não é mais enganador. Você agora é Israel. Você agora é o cara da promessa. E Jacó sai manco. A bênção que ele recebeu foi sair manco dali. Dá para imaginar isso? Qual é a bênção que você recebeu de uma luta com Deus? Eu saí coxo, para nunca mais esquecer o que Deus me disse. Não esqueça o que Deus te disse. Ainda me doa lembrar. Ainda que doa, porque às vezes o lugar onde ele fala com a gente é um lugar de dor. Jesus estava suando sangue quando ele fazia essa oração. Mas não esqueça o que o Pai falou para você. O que foi que o Pai falou para você? Escuta essa voz. Vai nessa voz. Foca nessa voz. Olha para Jesus. É isso que a gente precisa entender. É isso que a gente precisa fazer. Que Deus te abençoe. Você é uma cópia de Jesus. Estamos aqui pelo Reino. Essa é a nossa mensagem.